Ai, ai. Por bem ou por mal, Dandadan tá dando o que falar. Seja pela popularidade que o anime herdou do mangá, que já era muito popular, seja pelo estilo de arte, a produção super diferenciada que esse anime tá recebendo, ou até mesmo pelas polêmicas relacionadas a algumas cenas do primeiro episódio. Esse anime já começou fazendo muito sucesso, por mais que seja um anime 880. Mas afinal de contas, será que vale a pena assistir Dandadan ou não? Além disso, Vitor, será que essas polêmicas fazem sentido? Porque tanto o mangá quanto o anime estão fazendo tanto sucesso, mesmo ele sendo tão bizarro. Gente, eu sei, esse anime é muito diferente em vários aspectos, então é normal que as pessoas tenham várias estranhezas e várias dúvidas com relação a isso, mas é um anime que tá muito popular, não à toa. A gente vai esclarecer todos esses pontos ao longo do vídeo, enquanto eu vou apresentando o anime pra vocês e trazendo alguns extras que vocês talvez nem esperem que eu traga. A história de Dandadan já começa de uma maneira bem peculiar, tanto no anime quanto no mangá. Logo de cara, a gente vê a protagonista brigando com o atual namorado dela, porque ele é um cara extremamente babaca com ela naquele momento. Ela é uma mulher que não leva desaforo pra casa, tenta dar uma bicuda nele, depois fala que vai dar um murrão nele, mas ele se defende, por algum motivo bate nela. Que loucura! Ela não dá muita bola pra isso, eles terminam, obviamente, e sai andando cabisbaixa pela escola reclamando que o homem não presta, aquela coisa toda, até que ela encontra um rapazinho bem nerdola, esquisitíssimo, sendo provocado de uma forma bem imbecil por uns caras aleatórios da sala dele. Como uma espécie de capricho, ela chega na sala, senta do lado do nerdolão e começa a intimidar os moleques que estão tentando judiar dele. Ele se surpreende, ele fica grato, mas como ele é muito esquisito, ele sai atrás dela com um papo muito esquisito, de que ela tá apaixonada, aquela coisa toda, porque ele entende que ela só fez aquilo porque ela tinha interesse no assunto que ele tava lendo, só que obviamente ela não tinha, ela nem acredita nos ETs que ele gosta tanto e que ele fica fomentando, mas conversa vai, conversa vem, eles começam a brigar, porque ele descobre que ela acredita em seres sobrenaturais, como yokais, espíritos, etc, só que ele não dá bola pra isso, por mais que ele acredite em alienígena. Aí eles fazem uma aposta extremamente infantil. Até porque eles são meio moleque mesmo, eles estão no ensino médio ainda. Aposta essa onde o rapaz vai pra um túnel, pra um lugar mal assombrado pra provar que fantasmas não existem, ao mesmo tempo em que ela acaba indo pra um lugar que supostamente é invadido com frequência por ETs, pra provar que os extraterrestres não existem pro rapaz. E como era de se esperar, os dois acabam se surpreendendo praticamente ao mesmo tempo, porque tanto os seres sobrenaturais quanto os alienígenas realmente existem nesse mundo e realmente frequentam os lugares dos boatos. Só que, por um motivo muito bizarro, extremamente aleatório, Pelo menos a impressão que dá. tanto o ser sobrenatural que acaba se deparando com o rapaz, quanto os alienígenas que aparecem na frente da menina, tentam assediar os dois. Literalmente. Uma forma muito escancarada, bem explícita, e também de um jeito que eu acredito ser propositalmente desconfortável para caramba. Acho que a maioria das pessoas vai se sentir dessa forma. E claro, sempre tem exceções, sempre tem a galera que pensa muito fora da caixa, tem a galera que adora passar pano e tudo mais, mas desconfortável. Eu vou entrar mais em detalhes sobre isso mais pro final do vídeo, quando a gente for falar das polêmicas. Mas enfim, nesse momento em diante, o moleque é possuído pela velha tarada, enquanto a menina, de certa forma, é abduzida na própria escola onde ela tá pelos extraterrestres, de uma forma muito desconfortável mesmo. Mas antes de rolar qualquer coisa, o moleque aparece pra salvar a menina, sem ter muito controle do espírito que possuiu ele, mas já com uma força sobre-humana, pra enfrentar os ETs. Só que os ETs também são bem fortes. Por mais que eles falem de um jeito mais caricato e tenham um design muito esquisito. Só que, por mais que no primeiro momento esse moleque não consiga salvar a menina, mesmo tentando bastante, a menina lembra de um papo que ela teve com a avó dela sobre Ki, e aí mostra o contexto do porquê que ela acreditava em espíritos, mostra o contexto do porquê que o moleque acreditava em alienígena e tudo mais. Aí, de forma meio que previsível, inclusive, a menina consegue despertar um poder sobrenatural por causa do Ki, que a avó dela ensinou pra ela na infância, mas ela ignorou e tudo mais. Aquela coisa, né? Situação de pressão, ela realmente precisava daquilo e tal. Se solta, sola os ETs de um jeito que talvez eu não possa mostrar, eu vou evitar, Pra não ser desmonetizado, tomar strike, qualquer coisa do tipo. e eles acabam fugindo daquele lugar. O menino acaba tendo um certo charme, a menina, que não tava dando muita bola pra ele, não tava enxergando ele com um olhar mais romântico, acaba sendo balançada pela maneira como ele se comporta num determinado momento. Então dá pra gente esperar que no futuro vá ter algum romance entre os dois, e ao longo da primeira temporada a gente vai acabar vendo eles lutando contra vários seres sobrenaturais, contra alguns alienígenas, todos muito malucos. Os personagens vão se conhecendo melhor, eles vão conhecer alguns outros personagens que vão colaborar com eles ao longo do caminho, em especial essa moça aqui que é sensacional e ensina principalmente a menina a controlar os próprios poderes. Enfim,
Pode não parecer, mas é um shounenzão da massa. E com o que eu mostrei na tela, talvez já tenha ficado nítido que o anime tá muito bem produzido, tá muito bem dirigido. Por mais que tenha uma estética diferenciada, por mais que seja um anime que fuja muito do comum, até do ponto de vista artístico da coisa. De visual, como os personagens se movimentam, como as cenas de ação são feitas, até por estar no Science Saru, que é um estúdio que por mais que tenha ficado mais pop por estar na torre e tudo mais, ainda acaba sendo um estúdio muito puxado pra isso, muito voltado pra esse tipo de coisa mais diferenciada, assim. E com músicas muito bacanas, especialmente na opening e na ending, dando destaque pra opening, uma banda que tá super famosa atualmente, fez Yofukashi no Uta, uma música super popular, Mecha, uma música super popular também, né, que é a Creepy Nuts. Então, eles estão esbanjando bastante em vários aspectos. Dá pra sentir a expectativa que os produtores têm no retorno financeiro com relação a esse anime. Dá pra ver o quão popular Dandadan já tinha ficado antes do anime lançar. Não tem dúvidas de que esse anime é pop. Ele pode te gerar certa estranheza, você pode não ir com a cara, você pode não dar chance, você pode falar mal, as patifarias que você quiser, por mais absurdas que elas sejam. Mas pelo menos no quesito execução, de estar muito bem feito, muito bem produzido, de combinar com o material original e tudo mais, o anime de Dandadan tá sensacional. E aí o que vai mudar é a questão de preferência de cada um mesmo. Inclusive, independentemente da sua preferência, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like. Não é todo vídeo que eu peço, eu não gosto de ficar pedindo essas coisas à torta e à direita, mas vira e mexe eu preciso lembrar vocês, porque senão vocês não fazem o mínimo, mesmo gostando do vídeo. Enfim, eu tinha dito que o mangá já era muito popular antes do anime lançar. Mas por quê e como que ele ficou tão popular assim? Isso poucos estão falando, pelo menos até onde eu pude ver. Dandadan é um mangá originalmente da Jump Plus, ou seja, tá lançando pela plataforma digital da Jump. Então é da Jump, mas tecnicamente não é da Shonen Jump. Isso por si só já explica a idade dos personagens, isso por si só já explica o excesso de lutinha, que muitas pessoas dão muito valor, inclusive. E dando a César o que é de César, o Gustavo já tinha falado pra todo mundo na cauda temporada, que lançou recentemente inclusive, que o autor de Dandadan tinha muita experiência porque ele já foi assistente tanto do autor de Chainsaw Man e de Fire Punch, quanto do autor de Jigokuraku, e inclusive são todas obras muito populares. O autor de Chainsaw Man, antes de escrever Chainsaw Man, tinha escrito Fire Punch, que ficou muito popular. Ele tinha vários assistentes, dentre eles tanto o autor de Dandadan, que foi assistente do volume 1 até o volume 8 do mangá de Fire Punch, quanto o autor de Jigokuraku. Depois, o antigo assistente do autor de Fire Punch fez de Gokuraku. E aí, quem virou assistente do cara? O autor de Dandadan. Aí, o mesmo autor de Fire Punch acabou fazendo a segunda obra de sucesso, de grande sucesso, que foi Chainsaw Man. E aí, quem foi assistente? Adivinha? O autor de Dandadan. Então, olha o tanto de coisa popular que esse autor teve experiência antes de escrever Dandadan. Mas, o primeiro sucesso dele definitivamente foi Dandadan, ainda está dando muito certo. Atualmente, se eu não me engano, pela Jump Plus está no capítulo 169 do mangá, que a Jump ela é conhecida por mangás ridiculamente longos, então não me surpreenderia se esse mangá tivesse 300, 400, 500 capítulos, mas enfim. Aproveitando que eu já dei uma palhinha tanto sobre a produção diferenciada que o anime tá recebendo, quanto algumas curiosidades muito interessantes sobre o mangá, estão falando por aí, gente, em vários lugares diferentes, tanto no YouTube, quanto no Reddit, quanto no Blue Sky, dentre outras redes sociais aí, tá bem disseminado em várias línguas diferentes, nossa senhora. Estão falando que o visual do anime não tá legal, porque o mangá é muito detalhado, tem várias cenas extremamente lindas, e o anime não faz jus à arte do mangá, porque, infelizmente, o anime se mexe, e para ele conseguir se mexer de uma forma fluida e bacana, normalmente fica inviável dos caras desenharem um negócio extremamente detalhado, igual os mangás muito acima da média costumam fazer, porque o mangá é estático, e eu realmente não sei qual é a dificuldade das pessoas entenderem que isso faz parte, é uma coisa natural para conversão de uma mídia para outra, porque numa mídia as coisas se mexem, na outra é naturalmente estático, sem falar na coloração e tudo mais. Caralho, que cringe, que desinformação absurda. Uma hora depois. Claro, eu entendo, por mais que pra mim possa parecer óbvio, pra muitas pessoas talvez não seja. Se você não sabia disso e ninguém nunca te falou, agora você sabe. É um absurdo. Eu já falei, inclusive, sobre isso no vídeo de Kaiju Number 8, pra quem não assistiu ainda. Teve a mesma ladainha. Mas enfim, se depois de me ouvir falar o que eu falei agora, você ainda não entendeu, eu sinceramente desisto
De verdade, pode acreditar no que você quiser. Tem gente que acredita que a Terra é plana também, tá tudo bem, ué. Em segundo lugar, a gente tem um negócio tão cringe quanto que, de certa forma, acaba envolvendo certas militâncias políticas, aquela história de lacração, esquerda contra direita. Estavam reclamando das alterações que a Netflix fez, tanto na dublagem pra português, quanto na legenda pra português durante os primeiros momentos do episódio 1 do anime. E de fato, se você pegar o áudio em japonês e tiver um conhecimento básico de japonês, ela nitidamente fala, eu vou te dar um socão, eu vou te bater, alguma coisa nesse sentido. Isso tá gerando, inclusive nesse momento, certo atrito, certa comoção em alguns cantos da internet. Um motivo que, honestamente, é muito fútil. Porque, na minha cabeça, isso foi feito como uma espécie de sátira. E mesmo que não fosse, uma boa dublagem tem o intuito de democratizar o anime. Mas você, por consequência, acaba descaracterizando os personagens até certo ponto, pelo menos. Que é outra cultura, é outra língua, são outros atores, com outras vozes, outros tons de voz e formas diferentes de se expressar. Então é de se esperar que o contexto da cena por vezes mude, é de se esperar que a qualidade das piadas possa mudar dependendo do seu senso de humor, porque comédia é um negócio muito subjetivo, varia muito de pessoa para pessoa, muito mais do que praticamente qualquer outro gênero que a gente tem. E no que toca essa polêmica, o ponto é justamente esse. Só pelo fato de estar sendo dublado para português, a gente não pode esperar que ele seja exatamente fiel ao que está sendo em japonês. Então isso não deveria ser tratado como um problema. E existe um contexto social por trás que provavelmente, isso não é uma passada de pano, isso é só uma opinião honesta, uma impressão minha, que a pessoa responsável ou as pessoas responsáveis por fazer a transcrição, a tradução do japonês para o português, levaram em consideração que essa história de macho escroto daria um alívio cômico pra cena. Porque até onde me diz respeito, essa história de lacração já ficou no passado há muito tempo, gente. Hoje em dia é risível quem fala macho escroto com seriedade, sabe? Agora, só ficou faltando uma última grande polêmica. Essa sim é bem controversa, por se tratar de um assunto muito sensível, por se tratar de uma cena longa do episódio 1, e como eu dei uma palhinha mais cedo, extremamente desconfortável também, e abuso é um assunto sensível. Aí entra aquele ponto. Quando eles usam a palavra banana com tanta frequência, tem um momento que você fala, não dá. Isso aí tem que ser piada. Mas a verdade é que eu acho que não dá pra ter certeza. Talvez alguém que mora no Japão, esteja mais familiarizado com a cultura de lá, saiba responder isso de uma forma mais assertiva do que eu. Mas o ponto é que eu não sei se eles levam banana num sentido hilário como brasileiro, porque aqui no Brasil fala banana, aí os caras né, funny. Agora, em quantos países do mundo isso acontece? Eu não sei, sabe? Esse que acaba sendo um grande potencial mal entendido, na minha opinião. Mas, especialmente do jeito esquisito que esses ETs falam, é extremamente caricato. É difícil a gente não dizer que isso não é um alívio cômico. Então, foi ambíguo e, por ser ambíguo, na minha opinião, foi muito mal executado, sim. Agora, o grande problema dessa história não acaba sendo a cena em si, mas a maneira como as pessoas estão tentando argumentar em cima da polêmica que essa cena gerou, entendeu? Ambos estão se contradizendo pela mesma coisa com narrativas diferentes. E mais uma vez, porque não é a primeira vez que eu toco nesse assunto aqui no canal pra vocês, as pessoas estão brigando de forma extremamente imbecil. E elas estão fazendo exatamente o que elas estão criticando no inimigo, entre aspas, no outro lado da moeda, que seja. E ainda querem estar certas. O pior é isso. Elas ainda querem cagar regra, elas acham que elas são as donas da verdade, aquela coisa toda. Isso é um comportamento muito comum de quem tá muito vidrado, muito viciado em rede social, sabe? É uma falsa sensação de poder, é uma prepotência que não existia, não com essa intensidade. Uma hostilidade que não era tão comum assim e que tinha consequências, ainda tem consequências, inclusive, no mundo analógico, muito severas. Por muito menos do que eu vejo essas pessoas escrevendo umas para as outras na internet, num bar ou em qualquer ambiente social presencial, ia rolar briga, assim, de tiro, das pessoas se baterem forte, assim, sabe? Então, pô, é muito complicado isso. Muito complicado isso. Um problema social muito forte, crescente, que a gente tá vendo, não só no Brasil. E isso é preocupante. É preocupante. Pra quem tá mais antenado, se preocupa bastante com o futuro da sociedade, né? Assim, civilidade, virtude, essas coisas. É realmente desanimador. Mas enfim, no geral, acho que tá bom, né? Esse anime vai continuar sendo muito bem produzido. Ao menos a expectativa atual pra staff desse anime tá muito positiva. Eu tô muito otimista com relação a isso. Desde o trailer, inclusive. Mas eu não gosto de afirmar nada antes de assistir, pelo menos o primeiro episódio, e esse primeiro episódio não deixou nada a desejar, muito pelo contrário. Se você tá dando valor pra produção da maneira como ela tá sendo feita, por mais diferenciada que ela possa ser, você vai continuar gostando do anime, pelo menos até o final da primeira temporada, numa boa.